gostei desse texto porque ele nos traz reflexões acerca da nossa vida, nossos gostos, nossos dons, os nossos relacionamentos, os nossos preconceitos. Enfim, ele traz todo um apanhado do que nós vivenciamos no dia a dia. E muito do que nós fazemos é nos comparar com os outros. Nós queremos ser diferente dos outros. Eu tenho um diploma, eu sou o superior. Eu sei falar várias línguas, eu sou o superior. E assim por diante. Então isso não é o que nós devemos fazer. Nós devemos melhorarmos a nós mesmos. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. E não querer ser melhor do que o meu próximo. Então nós também vimos que nós possuímos muitos defeitos com tudo isso. Esses defeitos são por obras nossas, por nossas livres escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, não por obra do Criador. E na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar esses erros para poder nos melhorar. Esse é o grande problema nosso. O Haroldo Dias nos adverte que o maior desafio da nossa evolução diz respeito à construção interior. Porque nós não admitimos os nossos erros. Nós não temos erros. Ou não os admitimos quando os temos, quando os revelamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz que o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. De que forma? Aperfeiçoando-se. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando conhecimento, buscando nos entender o que é a nossa missão, o que é a nossa vida aqui, para poder ter esse melhoramento, buscar este melhoramento. Da leitura inicial, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E diz que nós plantaremos todos os dias. Está no futuro, porque o que passou, nós vamos começar a colher. E nós continuamos plantando, semeando, plantando. E as colheitas vêm de acordo com a vontade, digamos assim, de Deus, de acordo com o nosso merecimento. Não necessariamente nós plantamos hoje para colher amanhã. Como diz o apóstolo Paulo, na sua analogia que faz aos vegetais, que tem vegetais que nós plantamos e colhemos com uma semana, já dá para nos alimentarmos deles. Outros não. Outros demoram tempo para produzir. E essa corrupção da carne, ela tem muito a ver com os nossos vícios, com os nossos defeitos. Como, por exemplo, o ódio, que o ódio de ontem resultam nas guerras de hoje. Que a ambição de ontem, resulta nas misérias de hoje. E também que os prazeres fáceis, frente à nossa aquisição monetária, pode levar a uma cobrança de retificação nossa. Porque nós não agimos no bem, nós não trabalhamos esse monetário, esse dinheiro que ganhamos para o bem. Nós não conseguimos, nós transformamos num oásis a nossa, digamos, riqueza. Isso é um grande problema para nós. Então, muitos cultivam o joio da imprevidência, que são como os ociosos e os inativos, né? Então, quando for na velhice, por exemplo, nós não vamos ter um amparo suficiente, nós não nos preparamos para a velhice, nem financeiramente, o que é permitido, digamos, é bíblico, nós fazermos isso, nós temos que trabalhar para nossas dificuldades quando a idade chegar. E a Joana de Ângeles, ela deixa claro isso aí, quando ela diz que
o dinheiro, a propriedade, a posição social, a saúde, a inteligência, a mobilidade, a lucidez, são bens que o espírito recebe como um empréstimo divino para edificar-se e construir aventura. Então não é proibido não é pecado nós adquirirmos bens materiais. Porque nós precisamos desses bens por nós termos as exigências de saúde, de higiene, de cuidados com o nosso corpo. Porque como diz a própria Joana de Ângeles, essa vilegiatura carnal, nós precisamos cuidar dela para poder construir essa aventura. Desde que saibamos a não exceder, a não cometer excessos com esse cuidado com o corpo e esquecer da parte espiritual. Temos que manter o equilíbrio para que possamos vencer. E o apóstolo Paulo nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem para a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Quantos de nós, com pequenos dissabores, com própria falta de não ser atendido na cura de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, nós deixamos de crer. Nós entendemos que não fomos agraciados por Deus, ou por uma ingratidão. Então nós deixamos, um dia nós cremos, no outro dia não cremos mais. Então essa falta de fé, essa falta dessa fé robusta, da fé que nós buscamos aqui, que nós estamos trabalhando para tê-la, para não cairmos neste crer hoje e não crer amanhã por qualquer problema. Então nós não podemos esmorecer no fazer o bem. Nós temos que trabalhar sempre para conseguirmos, para conquistarmos o bem. Então não te canses, segundo ainda o Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Sem que nós nos desanimemos de prosseguir no amor, de fazer o bem. E essa colheita, como ele bem diz ali, por tuas próprias mãos. Então nós plantamos, nós semeamos e nós vamos colher. Ninguém vai colher por nós. Não são nossos filhos, não são nossos pais, e nós não estamos colhendo pelos nossos pais e assim por diante. Somos nós, cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas semeaduras, pelo seu plantio. Vocês desculpem que devido à alergia, minha garganta pode falhar um pouquinho aqui, eu vou ter que o tempo todo estar molhando aqui. E onde é que nós aprendemos a amar? Qual é a primeira escola que nós temos para amar? Primeira, mas não a única, é a família. Então, Chico Xavier nos traz essa linda definição, essa perfeita definição de família. É um grupo de pessoas cheias de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças, desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a caridade mais uma vez, porque fora da caridade não há salvação, né? A gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar. Fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Eu fiquei imaginando assim, aqueles filhos que são filhos únicos, eles devem nascer mais perfeitos do que eu precisei nascer no meio de 9, né? Então tive muito para aprender, muito para resgatar aí com eles, porque aqueles filhos únicos, com certeza, eles não têm com quem brigar, com quem discutir, com quem, né, desenvolver essas diferenças aí, certo? Mas, e o Divaldo Franco, ele completa essa
definição de Allan Kardec dizendo que nós não nascemos onde merecemos, e sim onde necessitamos evoluir. Então eu necessitei de uma grande família para poder evoluir, com certeza absoluta. Não sei se tem filhos únicos aqui, tem? Bem evoluído, hein? Bom conhecê-la, hein? Bom conhecê-la. Só para ilustrar nossos defeitos, conta-se que uma velha chinesa, ela morava numa casa sozinha, e uma casa muito simples, porém ela era muito zelosa. Ela gostava de flores na janela, flores na sua varanda, flores na sua mesa de jantar, mas não tinha água encanada em sua casa. Então ela usava esses 2 vasos grandes para buscar água no riacho. Então todos os dias ela pegava esses vasos, um deles perfeito e o outro rachado. Ele tinha um defeito. E ia para o riacho, buscar a água. Todos os dias ela fazia o mesmo percurso. Passado 2 anos, esse vaso perfeito, todo orgulhoso da sua função, porque ele era perfeito, e o outro envergonhado, porque ele tinha um defeito. Ele não levava toda a água necessária para dentro da casa da dona dele. E um dia ele reclamou para ela, falou: eu estou envergonhado pelo meu defeito. Eu não consigo fazer o meu trabalho completo. Eu chego sempre meio vazio quando retorno à tua casa. E ela sorriu e disse para ele: eu sempre soube do seu defeito, mas vejam aquelas flores que eu tenho lá em casa, que eu ornamento a minha varanda, que eu alegro o meu jantar, nas minhas janelas, são decorrentes da semeadura que eu fiz do teu lado. Porque quando voltávamos do rio, você as regava. Por isso eu colho estas flores lindas há 2 anos. Então é para nós refletirmos que o defeito que nós temos, muitas vezes, os defeitos, eles são necessários, eles são importantes. Talvez não para mim, mas para o outro. Nós temos que nos atentar a isso. Imagina se todos nós fôssemos iguaizinhos, todo mundo perfeitinho aqui. Seria monótono, nós não correríamos atrás de uma melhora, de uma melhoria, da evolução. Então o defeito do outro, do meu próximo, ele é interessante para mim, desde que eu observe, respeite e procure melhorar naquela situação que eu enfrento. E o convívio com essa pessoa com defeito é bastante interessante. Nós temos que aprender a conviver com os nossos irmãos que apresentam, todos nós apresentamos defeitos. Então, nessa definição de Kardec da família, que é onde nós começamos a aprender a amar naquele momento, desde que nascemos, do amor de mãe, amor dos irmãos, amor do pai. Então ali nós começamos a aprender a amar. Imaginem que aqueles que não aprendem nesse primeiro momento, têm muito a penar pela vida. Tem muito a penar pela vida, porque vai dificultar o relacionamento desta pessoa com a sociedade. É na escola, é no trabalho, no convívio social. Então nós começamos a desenvolver o amor naquele momento, ali na família. Mas a vida também nos ensina a amar. Aqueles que não aprenderam lá na infância, lá dentro do seio familiar, pode aprender com a vida, levando as pancadas da vida e vai aprendendo. Com certeza vai aprendendo. E Madre Teresa de Calcutá foi arguída certa vez: Madre, até quanto devemos amar? No que ela, com sua doçura, com sua humildade, respondeu: devemos amar até doer. Vejam, isso dói na gente que não sabe amar ainda, né? Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos alcançar o amor na sua plenitude, que é isso que Deus quer de nós. Porque quando nós alcançamos este amor verdadeiro, nós conseguimos perdoar. Que é o que
o sacrifício maior que Deus quer de nós, que Jesus quer de nós, é o exercício do perdão. Ninguém perdoa sem amar. Não perdoa. Eu trouxe algumas definições aqui: gostar, apaixonar e amar, de acordo com o Sol Sabino. Só para nós entendermos que são três coisas diferentes e como nós devemos aplicá-las. Gostar é quando você se apega a uma pessoa e começa a apreciá-la. É o acquaintance, né? Você conhece, não é amigo, você não tem uma intimidade maior. Apaixonar é quando você acha que a pessoa é perfeita. Aquelas pessoas ficam cegas quando se apaixonam, né? Acontece muito na adolescência, né? Quando nós nos apaixonamos e não vemos a pessoa mais perfeita do mundo. E amar é quando você sabe que a pessoa não é perfeita, aprende a amar e a respeitar até os defeitos dela. Então esse é o amor que nós precisamos. Saber que o nosso irmão, que o nosso próximo tem defeitos, mas nós nos relacionamos muito bem com ele, porque nós respeitamos os defeitos, respeitamos as diferenças que ele tem. E Kardec nos ensina qual é o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo nos traz dois ensinamentos: irmãos, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, conhecer a ti mesmo, nós precisamos de instrução, nós precisamos de trabalhar isso com toda a profundidade para poder nos conhecermos. Santo Agostinho nos ensina, nos dá uma dica de como fazer isso. Todas as noites, nós façamos um brainstorm, né, uma reflexão do nosso dia. Como é que foi o nosso dia? A quem eu prejudiquei? A quem eu beneficiei? Como é que eu posso melhorar o meu dia de amanhã? E assim nós vamos trabalhando, pouco a pouco, para a construção interior que nós precisamos. Então, conhecer-te a ti mesmo significa o entendimento e a aceitação das nossas fraquezas, né, das coragens, das paixões, dos medos, dos desejos, dos sonhos, de tudo que rege a nossa vida. Nós precisamos conhecer, precisamos conversar conosco mesmo para poder nos entendermos, porque nós somos difíceis. As mulheres nem se falam. Não procurem entender as mulheres, não é dito isso? Elas são muito mais difíceis de serem entendidas do que nós, homens, né? Clarice Lispector é uma escritora ucraniana, naturalizada brasileira, e ela deixou escrito para nós: aquilo que desconheço é a minha melhor parte. Achei muito interessante, porque nós não tenhamos medo de mergulhar dentro de nós mesmos, de descobrir nosso interior. Porque dentro dele tem tesouros, tem coisas magníficas que devem ser reveladas. Nós temos que buscar, trabalhar para poder revelar isso para o nosso próximo, para nós mesmos, e assim a nossa evolução pode ser um pouco mais acelerada. A Patrícia que gosta de brincar, ela não está aqui hoje, né? Gosta de brincar, mas esta é a minha melhor versão, né? Eu queria dizer para ela, se ela está assistindo, que essa é a melhor versão, mas nós podemos melhorá-la ainda mais aqui, né? Com esse conhecimento. E provavelmente a escritora tem a razão, né? Que a melhor parte minha está escondida. Somos todos cooperadores de Jesus, portanto, compete-nos a sementeira e a construção do seu mistério em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Então, todos nós somos semeadores. Todos nós somos cooperadores do Cristo. Isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós trabalhemos para Ele também. De que forma? Nos melhorando. Se não nos melhorarmos, nós não podemos ajudar ao nosso próximo. Isso requer de cada um de nós muito esforço pessoal
e a boa vontade para com todos. A benevolência, né? Eu sempre ficava em dúvida esse termo benevolência, mas a benevolência é o excesso de bondade que a pessoa pode adquirir. Quando nós adquirimos esse excesso de bondade, são aquelas pessoas que são bastante solidárias, né, que estão prontas para ajudar a qualquer momento, estão prontas para tudo, topam qualquer parada para ajudar ao próximo. Então, isso é benevolência. Então, há necessidade de uma boa vontade, uma boa dose de boa vontade para sermos este semeador na obra de Cristo. Conforme a simbologia do apóstolo Paulo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num só dia. Os construtores aqui que o digam, né? E quem é esse vegetal que necessita de carinho, que necessita de cuidados? Cada um de nós. Quem é essa casa que está sendo construída? Somos nós. Graças a Deus que não estamos sujeitos à demolição, né? Nós, com alguns ajustes aqui, colocando um reboco ali, nós vamos melhorar, com certeza. Não precisamos de demolição. Cabe a nós que estamos adquirindo algum conhecimento, olha a nossa responsabilidade. Restaurar o equilíbrio das correntes da vida para ajudarmos aos que se desajudam. Aquelas pessoas que não se gostam, aquelas pessoas que perderam a esperança. Nós podemos ajudá-las, emprestando os nossos olhos para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que se acham surdos. Assim estaremos colaborando com a obra de Jesus. Então, isso que Jesus quer de nós. Então, nós temos primeiro que nos melhorarmos, nos instruirmos para podermos ajudar o próximo. Então, um cego não... Como é que é o ditado? O cego não pode guiar outro, né? É mais ou menos isso. Eu ia dizer que ele não pode guiar um coxo, mas até poderia, né? Cairiam os dois, mas tudo bem. Em toda parte vemos clamores contra o peso do tijolo, da areia e os que reclamam dos cuidados a serem dispensados no cultivo e proteção da planta frágil. Quantas pessoas reclamam da vida, reclamam de tudo? Gente, que bênção é a vida que nós temos. A oportunidade que nós temos nas mãos para poder fazer esse melhoramento, para poder ajudar o próximo, ser solidário. Essa solidariedade, essa ajuda é muito simples. A caridade que nós precisamos exercer, ela torna-se muito simples em gestos pequenos. Eu estava lendo, se não me engano, a Joana de Ângeles, ela fala do olhar carinhoso. Olha que maravilha, nós podemos fazer carinho com o olhar. É uma bênção, então nós temos que, a todo tempo, nos sentirmos beneficiados, até privilegiados, porque nós podemos ver, nós temos a lucidez, nós podemos falar, ouvir, andar. Então são bênçãos divinas, isso é empréstimo que nós temos. Vamos cuidar, sim, dessa vilegiatura carnal, para que o Espírito possa desenvolver também conjuntamente. Mas depende de nós, do nosso livre-arbítrio, levar adiante essa evolução. Precisamos trabalhar nesta condição, nessa situação. Agir no bem, fazer o bem sem ostentação nem alarde, é um trabalho na seara de Jesus, além de ser uma bênção. Quando a gente aprende que fazer uma obra no bem, você elevar um pensamento bom para uma pessoa, você está orando, você está realizando uma prece. Que maravilha é isso! Porque a gente sente esse retorno imediato. Quando nós agimos no bem, nós somos os beneficiados. Os maiores beneficiados. De pronto, é de imediato. Ainda que nosso homem exterior se corrompa,
o interior, contudo, se renova a cada dia. É o resultado da nossa evolução diária, da nossa semeadura diária, do nosso plantio diário. Então nós estamos evoluindo. O exterior, ele vai se deteriorando. Nossos órgãos vão enfraquecendo com o passar da idade, com o envelhecimento. Mas o espírito não. O espírito se renova desde que nós trabalhemos no bem para isso. Então as experiências pessoais, todos nós temos problemas na vida. E os problemas acabam uns, vem mais uma leva. É assim a nossa vida. Mas Deus nos deu a oportunidade, nos deu a sabedoria para suplantar, para superar esses problemas, para solucionar os problemas. Então nós temos problemas pessoais, problemas com a religiosidade, problemas com doenças, problemas com o estilo de vida, pessoas que têm medo do envelhecimento, medo de envelhecer, ficam tentando esticar aqui, ali, coisa parecida, para poder parecer mais novos. Tudo bem, é uma dádiva, digamos assim, da ciência, né? Mas não fiquemos tão preocupados com isso, porque vamos envelhecer, não tenho dúvida. Né? Se ficarmos para contar a história, nós vamos envelhecer. Relação com o universo e com a natureza. Quantas pessoas reclamam? Se está fazendo sol, estão reclamando. Se está chovendo, estão reclamando. Se está nevando, estão reclamando. Então nós temos que ter um conhecimento maior desse universo. Nós não somos únicos nesse universo. Nosso planetinha, vamos dizer assim, Terra, né, ele é um pequeno grãozinho de areia no universo criado por Deus. Então nós temos que ter esse entendimento do universo e nos relacionarmos melhor com isso para nosso melhoramento. Problemas familiares, problemas sociais, financeiros, quantos nós os temos? São muitos, mas a solução deles está ao nosso alcance. Certamente que sim. Estamos vivos, por que não aproveitar essa existência, essa oportunidade para a renovação interior, para um update? Isso aqui é palavra minha, tá? Não está no livro. Constante do nosso ser. Por que não esse melhoramento, essa reforma íntima? Então nós estamos vivos. E vejam bem, Galileu Galilei, ele foi perguntado: quantos anos você tem? Galileu Galilei, italiano, astrônomo italiano, né? E ele foi perguntado: quantos anos você tem? Ele disse 8, talvez 10. Não condizia com a barba longa, branca que ele tinha. Logo em seguida ele explicou: eu tenho, na verdade, apenas alguns anos de vida pela frente. Porque o que já passou, eu não os tenho mais. Até as moedas que eu gastei, não as tenho mais. Que lição traz isso para nós? Para quem já está ali, já na idade do Galileu, nós temos que usar esse tempo que nos resta para fazer o bem, para trabalhar no bem, para conseguir ainda, nós temos tempo ainda para correr atrás e conseguir um melhoramento, com certeza absoluta. Não estaremos velhos nunca para buscar a nossa melhora. Não há dor que dure para sempre, não há doença que não se cure, não há problema sem solução. A música que foi cantada hoje diz isso, né? Deixo ir. Né? Ela tem, a letra tem tudo a ver com isso aí. Então até a dor também se vai, mesmo que com a morte do corpo, que se necessário for, para esse alívio do sofrimento carnal. Então nós devemos ter essa noção de que se hoje eu estou passando por um problema, esse problema vai ser solucionado. Nós teremos que ter paciência para que isso aconteça e trabalhar para a solução desse problema. Não cruzar os braços e aguardar que caiam do céu milagres, né?
para poder resolver nossos problemas. Nós temos que trabalhar no bem para que isso aconteça. O Espírito Miramês nos disse em Cura-te a ti mesmo: o mundo precisa dos que acompanham Jesus, porque falta na terra por toda parte a harmonia e disso surgem todos os sofrimentos. Falta na terra a harmonia. Então nós precisamos, nós somos muito, a nossa responsabilidade, enquanto espíritas, enquanto cristãos, de fazer trazer essa harmonia dentro da nossa casa, essa harmonia dentro dos nossos lares, na nossa sociedade, no nosso trabalho, porque aí é como uma pedra na água, você vai melhorando o mundo com certeza, e vai evitar sofrimentos. Aproveita o tempo que te sobra, lembra do Galileu, e reforça o movimento da caridade, sem ela não há salvação para as almas. Salva-te a ti mesmo, fazendo o bem por amor. Aquele bem, aquela obra que nós fazemos com ostentação, com alarde, a validade dela reduz. Não é inválida, mas não tem um mérito se nós trabalhamos no bem por trabalhar, por amor ao trabalho, por amor a fazer o bem. É totalmente diferente. Certos acidentes ou doenças são uma chamada de reflexão para dias melhores. Gente, quanto ao nosso redor nós não vemos isso, nós não observamos isso. Pessoas que às vezes têm uma vida amarga, têm uma vida difícil, uma vida até de difícil relacionamento com os outros, após uma doença, após um problema nele ou na família, as pessoas melhoram. Então é uma chamada de atenção, sim, é um puxão de orelha que nós levamos muitas das vezes. Não é castigo, não é? Mas é uma chamada de atenção, vamos entender assim. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Então, quantas pessoas têm poucos recursos, né? E elas se queixam, de que não conseguem evoluir, né? De se educar porque não têm recursos. Não é o que nós entendemos. E a senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Voltando aqui com o Galileu. Tá? Quando nós envelhecemos, o corpo físico envelhece. Mas a sabedoria tem que vir junto. Nós temos que trazer a bagagem toda que nós adquirimos para a sabedoria na idade mais senil. Acontece com um médico, com um dentista, por exemplo, que ele, para fazer um tratamento de um paciente, uma doença ou uma afecção, ele precisa primeiro diagnosticar. Feito o diagnóstico, aí sim o tratamento tende a ser mais eficaz. Então há necessidade de lançar mão de todos os meios que temos para conseguir o diagnóstico. E esse diagnóstico que nós estamos falando é o diagnóstico de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Temos que diagnosticar cada uma delas. Senão nós não podemos tratá-la, não podemos curá-la. E qual deve ser o principal material empregado na nossa obra interior? Qual é o remédio que nós precisamos? Uma prescrição infalível para nos livrarmos das imperfeições, dos males que afligem a nossa alma, é a prece. Não tenhamos dúvidas dessa afirmação. Mas parece que o Allan Kardec tinha dúvida. E ele perguntou aos espíritos: a prece torna mesmo melhor o homem? Faz esse milagre com o homem? E os espíritos responderam a ele: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. Não é Deus que vem em loco para assistir-nos, não. São os espíritos, anjos bons, que vêm por aquiescência divina. É esse um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E aí está o segredo da prece.
E não necessariamente nós vamos ser atendidos naquele momento, quando oramos. Deus tem o tempo dele. Ele sabe do que nós necessitamos. Então vamos trabalhar, vamos orar com a sinceridade que precisamos e aguardar, sermos pacientes. Essa assistência dos bons espíritos vem, absolutamente. Não vimos que os vegetais, alguns precisam de pouco tempo para crescer, para florescer, para frutificar, outros demoram muito mais tempo. Então assim é a nossa vida. Temos que ter paciência na semeadura e no plantio, na colheita. Ele ainda não satisfeito com a resposta, ele continuou. Kardec continuou perguntando aos espíritos, mas como é que certas pessoas que oram muito não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas? Nós conhecemos muitas pessoas assim, né? Que oram, mas é uma oração da boca para fora. Cadê a sinceridade? Não tem essa sinceridade. Então, são pessoas que levam essa oração como uma ocupação e não como uma fé verdadeira, uma fé que precisa ter uma resposta. E os espíritos responderam: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longueza da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, como dissemos, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como o aplicam. Fé. Sinceridade na fé, fé robusta, a fé que remove montanhas, a fé que faz transformações em nós e faz transformações em outras pessoas, no nosso próximo. Olha que oração linda, está no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Vianney d'Ars. Meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura, com a pureza que possuía quando a criaste. Imaginem nós, numa dificuldade, buscarmos no nosso íntimo uma oração parecida com esta. Deus misericordioso, Ele vai negar, manda logo uma pleiade de espíritos, uma leva de espíritos, socorre esse lá, que esse é do bom, esse é dos nossos. Ele está precisando de ajuda e merece. E vamos ter a ajuda sim. Freud nos perguntou, nos deixou essas questões aqui para nós pensarmos, para nós raciocinarmos. Você já parou para pensar se as suas atitudes perante o próximo são dignas e corretas? É a orientação de Francisco, do Santo Agostinho, né? Como é que nós trabalhamos esse dia? Como foi o nosso dia? Como é o seu papel na sociedade? Não é qual, é como. Qual é o meu caráter diante dos meus irmãos, dos meus próximos? Qual a contribuição que você está dando para o mundo? Será que eu sou útil para alguém, para alguma coisa? Ou eu estou apenas levando a vida? Benjamin de Israel disse: a vida é muito curta para ser pequena. Então muitas pessoas levam uma vida morna, uma vida inútil, uma vida superficial, fútil. Apenas vão levando a vida. Não cuidam em fazer o bem, em ajudar o próximo, em fazer uma obra de caridade. Então temos que trabalhar no bem, manter viva a esperança, amar, ser solidário, ser útil. Torne-se importante para alguém, para ser lembrado. Não economize afeto, não economize conhecimento. Como é bom, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: puxa, fulano
está fazendo falta aqui, fulana está fazendo falta aqui. Pela sua obra. Pelo que ela fez, porque ela fez de útil. Seja uma comida gostosa, um cheiro da comida gostosa. Seja numa foto da obra que foi feita diante do grupo. É a pessoa tornar-se importante. Como muitos que nós conhecemos, Madre Teresa, o próprio Divaldo Franco entre nós, que faz essa obra magnífica que nós conhecemos, Martinho Lutero. Então, são pessoas que obraram no bem. Joana d'Arc, quem leu a história de Joana d'Arc, quanta humilhação, quanto sofrimento para aquela jovem, uma garota de 20 e poucos anos. Alguns dizem até que se não fosse ela, a França não existiria como país. Mas tudo adquirido com sofrimento. Essa importância de ser útil, de trabalhar no bem, requer sacrifícios, requer uma boa vontade muito grande. Um sacrifício muito grande. Não pensem que a vida de Allan Kardec foi fácil para deixar essa obra para nós. Chico Xavier foi fácil? Não foi. Nós não precisamos ser um Chico, ser um Allan Kardec para nos tornarmos importantes. Nós temos que ser importantes para alguém, ser útil para alguém. Na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que seja. E Albert Schweitzer nos diz: a tragédia não é quando um homem morre, mas quando algo morre dentro dele enquanto vive. Se nós deixarmos a esperança morrer, aí nós perdemos a nossa vida, mesmo estando vivos. Só para reforçar um pouco mais essa questão do amor, o Mohandas Karamchand Gandhi, eu gosto de falar assim porque o Divaldo fala assim, né? Ele não fala só Gandhi. Ele nos disse que se um único homem alcançar a mais alta qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Eu não tenho dúvida que a maior missão de Jesus aqui entre nós foi ensinar-nos a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E é disso que nós precisamos. Para finalizar, mais uma do Charles Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Para nós refletirmos quão bonita é a nossa vida e nós precisamos aproveitá-la, fazermos jus dessa oportunidade que temos. Quero encerrar aqui com essa preciosidade que o Papa Francisco nos deixou. Eu vou ler para não perder nenhuma palavra dele. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é a cal ou o cimento que suja o nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todos nós temos
E o tempo todo, todos nós temos que nos limpar e cuidar das feridas. Assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros, os erros dos outros. Conclusão. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humanamente cristã: o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. E que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocuparmos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado. E será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma. Deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Muito obrigado.